Tá bom. Beleza? Vamos ver a parte, continuando com essa parte de regularizações, né? Então a gente viu a regularização do cutoff, né? O corte no momento, quando você pega as integrais de momento, né? dk, d4 dk, e a gente integra o limite superior, né, no momento. Né? E aí toma lambda tendendo a infinito no final, e as expressões então ficam com divergência exatamente em termos de lambda. Né? Como a gente viu, lambda ao quadrado, log de lambda, né? Divergência logarítmica, dependendo do grau de divergência de cada diagrama de Feynman, que a gente acaba considerando. Embora é bastante direto, né, aplicar a regularização por cutoff, ela tem alguns problemas. Né? Por exemplo, quando você vai aplicar para teorias de calibre. Né? Em teorias de calibre, a gente quer manter, por exemplo, a invariância de calibre da teoria. Né? Em teorias de calibre, por exemplo. Agora, quando você bota um limite superior nas integrações, isso, de certa forma, faz perder a invariância de calibre. Né? Então, não é o método ideal para a gente trabalhar, por exemplo, quando você tem teorias de calibres. Para isso, então, existe uma outra regularização, que é a regularização dimensional. Foi originalmente aí proposta por Toff e Veltman. Então, o prêmio Nobel deles, né, não é exatamente pela regularização dimensional, mas eles trabalharam com regularização dimensional. E independentemente também por Bolini e Giambiagi. Em 1972. Então, a ideia da regularização dimensional em vez de trabalhar com 4 dimensões, né, do espaço-tempo, a gente acaba trabalhando com uma dimensão arbitrária. Né? Então, em vez de trabalhar com integrais D4, K, etc., a gente passa a trabalhar com uma integral D-dimensional, né? Uma dimensão arbitrária D. E aí toma D tendendo a 4 só no final, né? Você faz os resultados dos diagramas que você acaba fazendo. Né? Então, quando você faz D tendendo a 4 no final, as divergências aparecem todas como polos exatamente na dimensão. Sobre D menos 4, né? Aparece exatamente como polos dessa forma. Né? Então, aqui você uma outra maneira de você isolar as divergências, né? Vão aparecer agora de uma forma específica quando você toma a dimensão 4 bem no final, né? No final aí das formas. Então, esse é o processo que a gente acaba fazendo na regularização dimensional. É claro que também, quando você faz uma dimensão arbitrária, né? Isso aqui tem dimensão 4, né? 4 momentos, para manter as integrais com a dimensão correta, né? Dimensão 4, a gente tem que balancear, né? Quando você toma uma dimensão arbitrária qualquer. Né? Então, acaba introduzindo também um fator de massa ou de energia arbitrária, μ para a gente, da forma aí 2 menos D sobre 2, integral de D dk. Né? De tal forma, quando D igual a 4, né?
esse cara daqui é exatamente igual a 1, você recobra a dimensão correta. Né? Então, isso aqui garante que você tem dimensão 4, né? Dimensão 4 aí para o fator de integração. Né? Então, automaticamente, a gente trabalha com regularização dimensional entre uma escala de energia arbitrária. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa. Isso também entrou lá na regularização por cutoff. Né? Na regularização por cutoff, se a gente escolhe o ponto de regularização como sendo φ igual a I, né? Esse φ igual a 0, toma um φ arbitrário para regularizar as integrais, a gente também, aqui também acaba entrando um fator de escala arbitrário. Né? Só o jeito que a gente tomou é que não apareceu de forma evidente, né? Mas se a gente regulariza, aplica as condições de regionalização tomando φ num valor específico aí, também introduz uma escala de regularização arbitrária. No final das contas, todo o processo de regularização, de uma forma ou outra, você acaba ganhando, né, uma escala arbitrária no final do dia, né? Ou por regularização por cutoff, ou por regularização dimensional, né, como a gente vai ver agora. Né? Então, todas as nossas integrais, então, acabam sendo modificadas desse jeito, né? Por uma dimensão arbitrária D, e no final do dia a gente toma D tendendo a 4, e as divergências vão aparecer sempre dessa forma. Né? Então, a gente pode isolar automaticamente as divergências quando a gente toma D tendendo a 4 no final. Tá? Então, vamos ilustrar isso para a nossa expressão lá do potencial efetivo, né? Aquela correção para o potencial efetivo. Então, a correção aí de um laço para o potencial a gente viu que era dado por contribuição de um laço, né? Da forma meio integral de D4K sobre 2π a 4 e o fator lá de log, né? Log de K ao quadrado mais M ao quadrado de φ. O M ao quadrado aqui de φ na verdade, é a derivada segunda, né, do potencial calculado naquela configuração de campo constante para a gente. Tá? Então, para a teoria lambda φ4, o M ao quadrado de φc, para a gente o M ao quadrado mais lambda sobre 2 φc ao quadrado. Não, eu só vou escrever aqui no termo de derivada segunda do potencial como uma espécie de massa, né? Uma massa do campo escalar que depende explicitamente da amplitude aí do campo, né? Do campo constante para a gente. Tá? Então, em regularização dimensional, a gente transforma esse cara desse jeito, né? E a gente fica então com o meio de μ quadrado 2 menos b sobre 2 integral de dt, dimensão arbitrária d, k sobre 2π a 4, 2πd, né? 2πd, dimensão arbitrária d, mesma coisa, né? L log de k ao quadrado mais m ao quadrado de c. Então, a gente fica com essa expressão para a contribuição de H cortado, né? Que é potencial efetivo que a gente trabalhou antes. Isso aqui é mais fácil a gente olhar para a derivada dessa expressão em relação a m ao quadrado. Né? Então, se a gente toma a derivada desse termo de um laço em relação a termo em ao quadrado de c, mais conveniente para a gente,
isso aqui acaba sendo, então, derivando em relação a n quadrado, você fica com meio i quadrado 2 menos d sobre 2, integral dd k sobre 2pi d sobre k ao quadrado mais n ao quadrado. Difícil, né? Mais fácil trabalhar com essa integral tridimensional explicitamente. Uma fórmula que você encontra, por exemplo, no livro do Heidegger, e deduz exatamente o resultado dessa expressão. Eu não vou colocar aqui essa dedução, você pode olhar lá no Heidegger explicitamente a dedução desse resultado, mas a gente tem uma fórmula básica, né, de regularização dimensional que a gente acaba sempre usando. Né? Então, a gente pode usar a fórmula básica aqui. Vai te dar o resultado dessa integral. Se você calcula a integral d-dimensional, né, de k ao quadrado, uma potência alfa arbitrária n, dividido por k ao quadrado mais n ao quadrado, uma potência beta arbitrária. Isso daqui está deduzindo lá, por exemplo, do Heidegger, vai te dar o resultado i d sobre 2, que vem do elemento de volume na parte angular, né, d-dimensional aqui, né, integral de ângulo sólido d-dimensional, n quadrado d sobre 2 mais alfa menos beta, entra umas funções gama aqui, gama alfa mais d sobre 2, gama beta menos alfa menos d sobre 2, dividido por gama, funções gama, d sobre 2, gama de beta. Então, isso aqui é válido para qualquer potência alfa e beta, em particular, para alfa igual a 0, né? E beta igual a 1, que é o caso dessa integral para a gente. Né? Então, usando isso aqui para a gente, né? Com beta igual a 0 e alfa igual a 1, a gente acaba chegando no resultado para essa integral, né? Que acaba ficando, então, da forma meio i quadrado 2 menos d sobre 2, tem esses fatores aí, né? Tem um pi d sobre 2, um 2pi d, então vai ficar um pi d sobre 2 dividido por 2pi d, e essas funções aqui, né? Tem o n quadrado, o n quadrado no final do dia, então o n quadrado de φc, d sobre 2 mais 1. Menos 1, né? Desculpa. O alfa, estou fazendo aqui o contrário. Né? O alfa é igual a 0 e o beta é igual a então, menos 1. Gama, funções gama 1 menos d sobre 2. Esse cara daqui acaba indo embora com esses fatores, né? Você fica então com, quer dizer, o alfa é igual a 0 para a gente, né? Esse gama cancela com esse gama, sobra esse sujeito daqui, vai te dar 1 menos d sobre 2, e gama de 1 é 1 mesmo, né? Então, ficamos aplicando só esse resultado para a gente, para essa integral. Em dimensão arbitrária, né? Então,
Isso está deduzido, por exemplo, lá no Heider, né? Não vou reproduzir aqui a mesma dedução lá, mas é o que a gente acaba sempre utilizando, né? Então, se você quer agora a contribuição de um laço, né, basta integrar, né, em m² essa expressão, né? Então, com isso, integrando, né, em m², a gente chega na expressão do potencial efetivo, hein, da contribuição de um laço em regularização dimensional. A gente chega, então, no resultado que V acaba ficando como... vou colocar direto aqui, vai ser m², m², φc, dividido por 32π², m², só manipulando um pouquinho a expressão, você pode chegar nesse resultado, φc, dividido por 4π², d sobre 2, menos 2, e gama, função gama, 2, menos d sobre 2, dividido por d sobre 2, 1, menos d sobre 2. O resultado que a gente acaba ficando, se você manipular um pouco aquela expressão no final do dia, né? E agora a gente toma d tendendo a 4, né? D tendendo a 4 nessa expressão. É mais fácil a gente tomar, né, se a gente escreve D 4 menos 1. Aqui é uma questão de convenção. Tem autores que usam só 4 menos epsilon, né? Ou 4 menos 2 epsilon, é só uma questão aí de convenção. A gente vai estar utilizando mais essa convenção. Então, substitui o D aqui e toma epsilon tendendo a 0 no final, né? É o que acaba sendo equivalente, né? Então, essas divergências é do tipo 1 sobre epsilon, né? 1 sobre epsilon para a gente, né? Então, quando você faz isso, né? Substitui lá em cima, a gente acaba ficando, então, com V, um laço m² de φc, o m², esse cara daí, 32π², esse cara daqui vai ficar m² φc sobre 4π, mi², d sobre 2 menos 2 vai ser potência epsilon. Aqui tem um gama de epsilon, né, a função gama de epsilon, dividido por 2 menos epsilon, multiplicado aí por epsilon menos 1. Tá? E agora a gente pode tomar o epsilon tendendo a 0, né, que é a mesma coisa de fazer d tendendo a 4 no final, né? Com isso a gente pode usar a expansão da função gama, né, para argumentos pequenos. Então, se você usa a expansão da função gama, né, z, gama de z, para z pequeno é 1 sobre z, menos a constante de Euler, mais termos que dependem de z, né? Quando você toma a expansão aí para z pequeno da função gama, né? Gama de E é a constante de Euler. Euler-Mascheroni. Que tem um valor aí numérico em, sei lá quanto vale, 0,5772, blá, 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 alguma coisa do tipo aí, né? Que acaba aparecendo na expansão da função gama, né?
Então, quando você toma epsilon tendendo a zero, usando a expansão da função gama, a gente acaba ficando com o resultado a contribuição de um laço do potencial efetivo, então acaba ficando como m² de φc sobre 32π quadrado. Usando a expansão, você tem menos 1 sobre epsilon, então está aqui o termo divergente, entre essas outras constantes que aparece na história, hein? O gama lá de Euler-Mascheroni, menos gama E, mais ln de 4π, mais, quando você toca o epsilon tendendo a zero, né, você tem que expandir esse cara daqui também, até a ordem epsilon, para fazer a expansão correta. Então, vai aparecer um log desse cara daqui, mais log de m² φc sobre μ². Esse 4π tá aqui na verdade. Mais menos 3 meios, mais termos que vai com epsilon que vai para zero, hein? Quando você toma epsilon tendendo a zero, né? Então, a expansão para epsilon tendendo a zero no final do dia. Então, você vê que está aqui exatamente a divergência agora para a gente, né? Ela aparece na forma de polos na regularização n-dimensional explicitamente. Tá? Agora, como que a gente subtrai? Simplesmente a gente subtrai o termo divergente, né? Você tem duas formas de fazer isso. Usualmente a gente joga fora explicitamente esse termo daqui, ou também absorve toda essa constante no final do dia, né? Toda essa constante aqui a gente pode absorver aí no termo de contratermo de renormalização, né? Então, usualmente a gente acaba subtraindo todo esse pedaço aqui no final do dia, né? Quando a gente subtrai só o polo e 1 sobre epsilon, né, é o que a gente chama de regularização, subtração mínima, né? A gente subtraiu minimamente a divergência, né? Quando a gente subtrai as constantes aqui que aparecem nesse processo de tomar o epsilon tendendo a zero, né? Na verdade, está vindo exatamente isso, do processo de tomar epsilon igual a zero, é o que a gente chama de processo de subtração, como é que é mesmo? Agora isso é o MS barra, né? A subtração mínima e a subtração mínima modificada, né? Tá, então, agora o processo de renormalização é exatamente isso, né? A gente pode subtrair, né? Acaba a regularização, a renormalização é subtraído todo o termo divergente, né? Subtrai-se. Que é menos m² φc sobre 32π quadrado multiplicado aí por 1 sobre epsilon. Então, esse cara daqui é o que a gente chama de regularização por mínima subtração, né? Mínima subtração. Se você inclui também essas constantes, gama E mais ln de 4π, é o que a gente chama de, agora, esse aqui é o subtração mínima modificada, né? Quando a gente subtrai toda essa parte aí da divergência, né? Então, se você subtrai todo esse cara daqui, sobra então a parte finita aqui explicitamente para a gente, né? Então, a nossa expressão aí para o potencial efetivo renormalizado
gente acaba obtendo o potencial efetivo acaba sendo, então, m à quarta, φc sobre 32 π quadrado, o log de m ao quadrado φc sobre essa escala, né, a escala de regularização, menos 3 meios para a gente é o resultado finito, né, daquela contribuição de um laço para o potencial efetivo, né, no esquema em ms barra, subtração mínima modificada, né, é o que a gente chama, em que a gente subtrai toda aquela constante, né. Na verdade, entre a subtração mínima e a subtração mínima modificada, você pode verificar que, na verdade, há uma diferença de escala que você faz no final do dia, né? Estão relacionados entre si, né? Então, se você só subtrai esse cara daqui, né, a gente pode associar uma determinada escala dentro desse esquema de renormalização. Se a gente subtrai todo esse cara daqui, lembra que todo esse pedaço aqui, você pode absorver, na verdade, aqui nessa escala, né? Esse gama E aqui você pode escrever como um log, né, de exponencial de menos gama E, mais o log de 4π, né? Isso daqui acaba sendo um ln de 4π E elevado a menos gama E, e esse cara daqui você pode juntar com esse outro log aqui, é uma modificação da escala, né? Então, entre um esquema e outro, na verdade, é só uma diferença de escala, e como ela é arbitrária, você pode fazer isso, né? Você pode absorver essas diferenças numéricas aí dentro da escala, né? Então, a escala no processo de regularização mínima para a gente, né, ao quadrado, está relacionado com a escala no processo de regularização modificado, né, de mínima subtração, simplesmente por esse fator 4π elevado a menos a constante de Euler-Mascheroni, vezes uma outra escala nesse esquema modificado, né? Então, é somente uma modificação da escala que você acaba fazendo. Por isso que é permitido fazer isso, né? E como a gente vai ver daqui a pouco, né, essas mudanças de escala são permitidas, né? Uma vez que esse cara daqui é um parâmetro arbitrário que você introduziu na regularização adimensional, né? Como sendo um parâmetro arbitrário, você pode reescalonar ele da forma que você achar mais conveniente, né? Então, nesse esquema de subtração mínima modificada, né, lembra que a gente pode dar conta dessa divergência explicitamente incluindo os contratermos de renormalização lá no potencial original, né? Então, no potencial original, V de φc, né? V de φ é meio de m quadrado, φ ao quadrado, mais lambda sobre 4 fatorial, φ à quarta, você acaba modificando esse potencial de tal forma a incluir contratermos de renormalização, né? Delta m ao quadrado, modifica os parâmetros do potencial original, de tal forma a absorver essas divergências exatamente dentro desses caras, né? Ou seja, você constrói esses caras explicitamente para cancelar as divergências da tua teoria, né? Então, você pode verificar se a gente define, então, delta m ao quadrado como sendo lambda m quadrado sobre 32 π ao quadrado, 1 sobre epsilon, menos gama de Euler-Mascheroni, mais ln de 4π, e o delta lambda como sendo
3 lambda ao quadrado sobre 32 π ao quadrado, 1 sobre epsilon, menos gama e, mais ln de 4π. Isso automaticamente cancela essas contribuições, né? Lembra aqui que o m é a quarta para a gente, né? O m é a quarta, o m ao quadrado de φc é m quadrado mais lambda sobre 2 φc ao quadrado, né? Então, você tem aqui o termo quadrático em φc, né? E o termo quártico em φc, que automaticamente são eliminados aí por esses contratermos de renormalização, essas divergências explícitas, né? Então, a gente consegue renormalizar esse sujeito daqui, né? Exatamente modificando o potencial original com esses contratermos de renormalização. Da regularização dimensional. No esquema de subtração mínima modificada, tá? Onde leva em conta, mas de novo é só uma escolha de escala que você faz no final do dia, tá? Então, aqui está então a contribuição de um laço renormalizado para o potencial efetivo, né? Dentro do esquema de renormalização, regularização dimensional. Tá? Então esse acaba sendo o processo de regularização mais comum que a gente acaba utilizando para eliminar as divergências em teoria de campos, né? Faz regularização dimensional, acaba sendo o método mais útil aí, no final do dia. Tá? Só comentando aqui, né, como a gente está introduzindo essa escala arbitrária, né, e variações dessa escala permitida, né, você sempre pode tomar variações dessa escala, a sua teoria não pode depender, claro, de como que você toma essa escala no final do dia, né, em particular, como é uma quantidade arbitrária, né, que apareceu na tua teoria devido ao processo de renormalização, né, as suas quantidades físicas não pode depender desse parâmetro arbitrário, né? Então, isso nos diz aí uma condição importante, né? Que a sua teoria deve permanecer exatamente invariante por transformações de escala, né? Nessa escala em particular. Isso a gente pode ver explicitamente quando você toma a função de Green de n pontos. Então, a gente espera que quantidades físicas não podem depender desse parâmetro arbitrário. Então, se você toma, mas isso sempre aparece em todo o processo de renormalização, né? Então, em particular, se você olha para a função de n pontos, de uma partícula irredutível, que a gente trabalhou anteriormente, né? O gama n, né?
que a gente chamou, que gera todas as funções de Green de n pontos de uma partícula irredutível. Quando você renormaliza ela, né, quando passa para na forma renormalizada, acaba dependendo explicitamente desse Mi aí para a gente, né? Mesmo embora a quantidade original, né, não depende de Mi, né? Não pode depender de Mi, né? Então a gente pode olhar que é claro que esse cara daqui tem que ser independente, né? Por meio de transformações dessa escala Mi, né? Então o gama N aqui, como o Mi também é arbitrário, né? O gama M tem que ser independente de Mi, que de fato originalmente não aparece, né? O que implica que deve ser invariante. Invariante por transformações nessa escala. Ou seja, Mi, por exemplo, indo para um E elevado a S qualquer Mi, né? Então isso satisfaz uma propriedade de grupo no final do dia, né? Que a gente acaba chamando de grupo de renormalização, essa propriedade de invariância, né, das funções de Green de uma partícula irredutível, né? Então isso acaba gerando uma equação que exatamente demonstra essa invariância dessas quantidades por transformações na escala, né, nessa escala arbitrária, tá? Que a gente chama de grupo de renormalização. Que a gente pode ver exatamente quando a gente trabalha explicitamente com esse objeto, né? Então isso indica para a gente, né, que como é invariante, não pode depender explicitamente da escala, né? Então, se você toma a derivada d dmi desse gama n, isso aqui tem que ser identicamente igual a zero para a gente, né? Usualmente a gente usa derivadas logarítmicas, né? Então acaba sendo desse jeito, a mesma coisa que derivar em relação log de mi, né? No fundo, toda dependência em Mi aparece logaritmicamente, né? Você vai ver que em regularização dimensional, todas as dependências na escala de regularização aparecem de forma logarítmica. A gente acaba utilizando aqui, é mais conveniente usar a derivada logarítmica. Tá? Então, se você aplica isso nesse objeto daqui para a gente, né? Claro que no processo aí de renormalização, né? A gente tem que o gama n, né, a função de Green de uma partícula irredutível de n pontos, lembra que o potencial efetivo é o gerador de todas as funções de Green de uma partícula irredutível de ordem H cortado, né, que é esse cara aqui, mas aplica para todos os objetos em geral. Vai ser uma função, né, é uma função de... No caso geral, é a função dos momentos, né? Que a gente viu, dos momentos P externos, N deles, né? Esses momentos P, é função de acoplamentos. Vou chamar o acoplamento aqui geral, que isso aqui é válido tanto para teorias de calibre, teoria escalar, teoria fermiônica, qualquer teoria. Vamos chamar os acoplamentos aí de G simplesmente, e das massas, né? Chamar genericamente as massas aí, da tua teoria de M, né? Então, isso daqui são os momentos, os quadrimomentos, né? Os acoplamentos e as massas. E isso daqui a gente pode relacionar com esse cara explicitamente, né?
nesse processo de renormalização, como sendo aquela função de onda de renormalização que a gente definiu na aula passada, potência n sobre 2. Esses caras aqui é a função em geral desses acoplamentos e dessas escalas de renormalização. Vou escrever genericamente dessa forma, em regularização dimensional, das funções de uma partícula irredutível renormalizadas, né? Isso daqui depende, de novo, dos momentos. Agora, das constantes renormalizadas, né? Que seriam esses caras aqui renormalizados, e as massas renormalizadas, e da escala μ, né? Esse cara daqui aparece explicitamente, lembra que isso daqui é uma função de Green de n pontos, né? φ1, φ2, φ3, de n campos, né? E lembra que a gente está no processo de regularização que a gente olhou na aula passada, né? A gente trabalha com um reescalonamento dos campos exatamente por esse cara, né? São os campos originais dividido pela raiz quadrada dessa função de onda de renormalização que a gente trabalhou na aula passada. Como esse cara daqui tem N fatores de campo, né? Cada fator de campo acaba entrando com um fator desse tipo. Aqui tem um menos aqui para gente. Então sai exatamente com essa raiz quadrada potência n, né? Que é esse sujeito daqui no final do dia. A constante aqui de acoplamento, né? Acaba também sendo modificada exatamente aí pelo fato que você está trabalhando agora numa dimensão arbitrária d, né? No final a gente toma epsilon aqui tendendo a zero, mas se você está numa dimensão arbitrária, as suas constantes de acoplamento também acabam sendo modificadas. Então, se você olha lá para a teoria lambda φ4, em vez de trabalhar com lambda, eu vou trabalhar com g, ou g ao quadrado aqui, que usualmente a gente acaba fazendo, né? Então, lá dentro da ação, entra um termo do tipo g ao quadrado sobre 4 fatorial φ a quarta, né? Eu só estou chamando aí, renomeando o lambda por g, que usualmente é a notação que a gente usa em teoria de calibre, né? Sempre aparece g ao quadrado nas teorias de calibre. Quando você vai para a dimensão arbitrária, né? Então isso daqui fica agora dimensão arbitrária x g quadrado sobre 4 fatorial φ a quarta, mas você tem que contrabalancear agora a dimensão ainda da tua integral, né? De tal forma que o teu campo, que tem dimensão de energia, né, ou dimensão de massa, nas nossas unidades naturais, para compensar esse cara daqui, então, tem que acaba adquirindo esse fator aí, exatamente para compensar essa diferença aí, né? Por isso que acaba entrando um 2 epsilon aqui para a gente, quando a gente trabalha em dimensões 4 menos 2 epsilon, né? Entra o μ 2 epsilon exatamente para compensar, né? Então a gente acaba trabalhando agora com esse acoplamento aqui, que é g vezes μ vezes epsilon, para compensar a dimensão que você alterou aqui da medida de integração, né? Então, por isso que entra esse carinha desse jeito no final do dia, né? Então, agora você pode aplicar diretamente essa propriedade de invariância, né, nesse sujeito daqui, né? Isso daqui tem que ser identicamente igual a zero, como o gama n, em termos das quantidades renormalizadas, é escrita dessa forma, né? Então, aplicando a propriedade de invariância, a gente acaba chegando, então, então a gente fica com μ dd μ gama de n
é a mesma coisa tomar mi, d de mi, né, a derivada total desse cara daqui. G e epsilon, gama renormalizado, n, que depende dos momentos, quadrimomentos, das constantes renormalizadas, das massas renormalizadas, e pode ser depender explicitamente aí do mi também, né? Então, como você toma essa derivada total, a derivada total vai agir em cada um desses caras. Lembra que esses caras aqui também, os renormalizados, passam a depender explicitamente da escala, né? As nossas constantes dos parâmetros renormalizados da tua teoria são explicitamente também funções da escala. Então, quando você toma essa derivada total, você fica com a derivada atuando nesse objeto daqui, você vai ficar com menos n mi d de mi de ln de raiz de z φ mais mi derivada parcial, uma vez que essa função pode depender explicitamente de mi, d de mi derivada parcial mais mi derivada das constantes renormalizadas em relação a mi, derivada de em relação às constantes renormalizadas, né? Estou usando a regra da cadeia, e para a massa a mesma coisa, né? Você pode escrever mi derivada em relação a essas massas renormalizadas em relação à escala d dm de r, né? Em relação às massas para a gente aqui. Tudo isso aí atuando no nosso gama de R normalizado, né? Renormalizado de N pontos no final do dia, né? Usando a regra da cadeia explicitamente aí na nossa expressão. Isso daqui tem que ser identicamente igual a zero, né? Pela propriedade de invariância, que esse cara aqui não pode depender explicitamente da escala, né? Essas funções de Green de N pontos no final do dia. Tá? A gente pode definir umas quantidades aqui apropriadas, né? Se a gente define vamos chamar de gama G, o mi d de mi de ln da raiz quadrada de z φ, chamando de beta G mi dg de mi, é o renormalizado aqui, e o m gama m de g como sendo mi dm de mi. A gente fica então com a equação que isso daqui, né, igual a zero. Em termos dessas funções, a gente fica então com mi d de mi mais beta g d de g menos n gama g mais m gama m g ddm gama r n é identicamente igual a zero. Então isso daqui é o que a gente chama da equação do grupo de renormalização. Que expressa que as suas quantidades devem ser independentes da escala no final do dia, né? Então, a gente acaba levando explicitamente que essas funções de Green de n pontos têm que satisfazer explicitamente essa equação diferencial, tá? Que a gente chama da equação do grupo de renormalização, que expressa então a invariância da tua teoria
por meio de mudanças de escala, né? É invariante por mudanças da tua escala. Tá? Então, acaba sendo uma equação importante aí para a gente. Então, ela expressa a invariância que é um parâmetro arbitrário no final do dia. Tem várias coisas aqui, né? Em particular, a função beta é uma função particularmente importante, porque ela descreve, em particular, como as suas constantes de acoplamento correm, né, com a tua escala, né, que é uma espécie de energia para a gente. Né? Mesma coisa que o gama M expressa como as tuas massas estão correndo com a escala, né? É o que a gente chama de running, né? Como esses parâmetros do teu modelo original corre com a escala de energia, né? O Mi aqui é como se fosse uma escala de energia para a gente, né? Então isso em particular acaba sendo importante em olhar para o comportamento. Eu posso simplesmente eliminar o R aqui, que no final não faz diferença para a gente. Se você deriva, né? A derivada aqui vai... Isso, abaixo um N sobre 2, né? Mas o sobre 2 vai dar um derivada de Z, né? A derivada de Z eu escrevi como derivada de Z sobre Z, né? A derivada de Z sobre Z é a derivada do log de Z, né? E o meio eu escrevi como... o meio apareceu na raiz quadrada, né? Tinha um gama G? Tem o gama G aí. Esqueci o gama G da história. Onde é que está o gama G? Ali na expressão. Está aqui o gama G. Nφ gama G? Como assim? Tá aqui, né? Esse daqui é o menos N gama G, né? Menos N gama G. Da massa gama M, né? Massa gama M. Φ gama G. Se depender explicitamente do campo que você está falando, né? Se você colocar isso aqui como dependência do campo também. Aí sim, né? Se depende de mais coisa, vai entrando mais termos aqui, né? Se depender de mais coisas aí. Pode depender do campo, né? No caso lá do campo escalar, né? No caso, as funções de Green que vêm da teoria lambda Φ4. Né? Aí entra mais termos aqui, né? Acaba entrando mais termos. Você pode botar que isso aqui também depende explicitamente do campo renormalizado, né? O campo renormalizado para a gente é dessa forma, né? Então, aí vai aparecer também mesmo um gama Φc aí da história. Uhum. Que a gente pode escrever também, se isso daqui depende do campo, né? Aí a gente usa essa expressão de como que o campo renormalizado está variando aí com a escala também. Então, essa é a nossa
equação aí do grupo de renormalização, né? Que expressa exatamente essa invariância das funções de Green de n pontos por mudanças na escala. Tá? Se a gente olha em particular para esse cara daqui, que é o que te dá o comportamento das constantes de acoplamento da tua teoria com a escala, né, como o equivalente à energia para a gente pode olhar explicitamente para esse sujeito. Em particular, a gente tem o resultado do G renormalizado, né, para a teoria lambda φ4, que é basicamente a derivada quártica, né, do potencial efetivo, né, quando você toma o φ constante indo para zero. Né, o lambda renormalizado é a derivada 4 vezes, né, do potencial efetivo renormalizado em relação a φc 4 vezes e toma φc igual a zero, você tem explicitamente a sua constante de acoplamento renormalizado. Né? A mesma coisa para a massa. Né? A massa ao quadrado renormalizada é a derivada segunda no final do dia do potencial efetivo renormalizado, 2 vezes em relação ao campo, e toma o φc igual a zero, te dá a massa renormalizada. Né? Então, daquelas expressões que a gente escreveu do potencial efetivo renormalizado, a gente tem explicitamente esses caras aqui para a gente. Né? Então, a gente pode olhar em particular para essa expressão daqui, né? A gente tem o resultado dela na aproximação aí de H cortado, né? Ou de um laço explicitamente. Né? Ou na forma geral também a gente pode expressar qual o resultado para esse cara aí de uma forma geral. Né? Então, usualmente a gente está tomando perturbativamente, né, expansões perturbativas nas constantes de acoplamento. Então, se a gente olha explicitamente para esse sujeito, né, olhando para esse cara explicitamente, beta G, que é mi, a derivada logarítmica de G em relação a mi, a gente pode expressar exatamente, se a gente conhece quem é esse cara daqui, tirar como que o G tá variando com a escala de forma explícita, né? Isso daqui é a mesma coisa que escrever dmi dividido por mi, só invertir aqui a expressão, é a mesma coisa que dg dividido por beta g, né? E integrando ambos os lados dessa expressão, a gente tira, então, integra ambos os lados dessa expressão, entre um valor mi0 até um mi arbitrário, a gente está integrando isso daqui entre um g numa escala mi0 até um g numa escala mi arbitrária. Aí. Então, isso aqui acaba ficando ln, né, de mi sobre mi0, essa integral no final do dia, né? Integral de G de mi0, G de mi de dg sobre beta G. Então, se você conhece quem é essa função beta, né? A gente tem explicitamente aí, pode fazer essa integral de forma explícita e determinar como que o G está variando aí com essa escala mi, né? Constantes de acoplamento. Então, a gente usualmente trabalha de forma perturbativa, né, para G pequenos, né, constantes de acoplamento pequenas. Então, assumindo G pequeno, muito menor do que 1, a gente pode tomar a série de Taylor para esse cara daqui, expandir isso daqui em série de Taylor. O beta G.
E a gente escreveu beta G nessa expansão em série de Taylor, deve ser alguma coisa B, G com alguma potência N, mais etc. Hein, nessa expansão em série de Taylor aí, para uma constante B qualquer, né? E um inteiro N qualquer, né? Se você expande em série de Taylor o beta G. Então, a gente pode agora integrar explicitamente, fazer explicitamente essa integral. Então, o ln de μ sobre μ0, né, daqui, explicitamente essa integral, gμ, g μ0 de dg sobre bg elevado a n, que é a mesma coisa em que 1 sobre b, g menos n mais 1 sobre menos n mais 1, calculado entre esses dois pontos, né? G de μ0 e G de μ para a gente. Né? E você pode agora resolver para o G de μ, né? Inverte essa expressão e escreve para o G de μ. Então, você tem que G de n menos 1, resolvendo para o G de μ, a gente fica então com o resultado G n menos 1 de μ0 dividido por 1 menos n menos 1 b g n menos 1 de μ0 ln de μ sobre μ0. Quando eu resolvi explicitamente para o G. Né? Então, nos diz aí, essa expressão nos diz como que as constantes de acoplamento variam com a escala, né? Como que elas estão correndo aí com a escala, por mudanças de escala. Então, se você passa de um μ0 para um μ, a tua constante de acoplamento muda exatamente dessa forma. Né? Então, te dá essa expressão. A gente pode aplicar isso para a teoria lá, lambda φ4. Né? Para a teoria lambda φ4, a gente tem quem são os parâmetros renormalizados. Então, para a teoria lambda φ4, a gente tem o parâmetro original, né? Está expresso em termos do renormalizado como sendo lambda. Lembra lá daquele fator μ, né? Da compensação lá da dimensão no final do dia. 1 mais 3 lambda sobre 16 π ao quadrado epsilon. É como que os contratermos, né, a parte divergente acaba aparecendo aí no nosso lambda para a gente. Mas, se você expandir isso daqui, vão te dar os termos de ordem lambda ao cubo, etc., que a gente não está interessado. Né? Diagramaticamente, isso daqui é equivalente ao termo de nível da árvore, né? É só o vértice que a gente tem. O termo de lambda ao quadrado acaba sendo aquele diagrama que você acaba calculando também no potencial efetivo, que é esse sujeito, e os termos de ordem lambda ao cubo, etc., que a gente não está calculando aí, que não interessa aqui para a gente, até a ordem de H cortado, né? Até a ordem de um laço. Né? Então, esse cara daqui é o vértice e a correção para o vértice, né? Que vem exatamente esse diagrama de um laço para a gente. Tá? Então, se a gente aplica para a teoria lambda φ4, a gente pode calcular explicitamente como que o lambda está variando com a escala.
Então a gente acaba ficando com a função beta para a gente, mi d lambda de mi d lambda de mi. Quando você deriva em relação a mi, então a gente acaba ficando com o epsilon do primeiro termo lá, lambda mi vezes epsilon, né? Multipliquei por mi de novo, né? Então, abaixou um epsilon, mi epsilon menos 1 com mi elevado a epsilon do primeiro termo, e o segundo termo, quando você deriva de novo em relação a mi, você acaba ficando, mesma coisa, 3 lambda ao quadrado, abaixa um epsilon, mi elevado a epsilon sobre 16 pi ao quadrado epsilon. O epsilon aqui vai embora com o epsilon daqui, né? Mais as correções aqui de ordem superior que a gente não está interessado. Então, quando você toma o epsilon tendendo a zero, esse cara daqui vai para o espaço, né? Esse cara aqui é só uma constante para a gente, que é 3 lambda ao quadrado sobre 16 pi ao quadrado. Então, essa é a função beta em um laço, né, para a teoria lambda Φ4. Né? Essa acaba sendo a nossa função beta. Se a gente tem a função beta, a gente pode fazer explicitamente a integral aqui, né, e ver como que o acoplamento, então, está variando com a escala. Né? Então, isso acaba nos dando aí, integra em mi, né? Ambos os lados dessa expressão de novo, e a gente acaba obtendo a expressão lambda mi, então, que é o equivalente desse cara daqui para a gente, que é lambda na escala mi0, que aparece para a gente, e o fator aqui embaixo acaba sendo 1 menos 3 sobre 16 π quadrado, lambda de mi0, ln de mi sobre mi0. Que nos diz, então, como que variações na escala modifica a tua constante de acoplamento, né? Ou variações na energia, por exemplo, né? Se você varia a tua energia, que você está medindo um processo de espalhamento, por exemplo, né? Como que você relaciona as tuas constantes de acoplamento numa dada escala de energia, numa outra escala de energia qualquer, né? Numa outra escala mi maior do que mi0, as suas constantes de acoplamento vão variar exatamente dessa forma, né? Em relação à constante de acoplamento que você mediu num processo de espalhamento qualquer, numa dada escala de energia que você realizou lá no teu acelerador, né? Daqui, então, você vê que à medida que você vai aumentando a escala, né? À medida que a tua escala aumenta, né? Aumentando, o que acontece? Aumentando o mi, o que acontece com o lambda, né? Aumentando o mi, o teu denominador aqui vai ficando cada vez menor, a tua constante de acoplamento vai crescendo, né? Vai crescendo aí com a escala de energia. Então, aumentando o mi, o lambda aumenta. Então, na teoria lambda Φ4 é exatamente isso que acontece, né? Quanto maior a energia, maior é a constante de acoplamento aí que acaba aparecendo na resultante aí, né? Os seus lambdas em escalas de energia maiores vai ser sempre maior do que os lambdas que você mede numa escala de energia menor. Tá? Isso vem exatamente pelo comportamento que a nossa função beta é uma função positiva, né? Como sendo positiva, significa que o G sempre vai aumentar com a escala no final do dia, que você acaba tirando explicitamente dessa expressão se o beta é uma quantidade positiva, né? Então, isso aqui é uma
uma consequência de ter na teoria, por exemplo, lambda φ4, a função beta ser uma quantidade positiva, né? Beta maior que zero para a gente. Em cromodinâmica quântica, a situação é exatamente oposta, né? Se você calcular a função beta, né, na verdade, para qualquer teoria de calibre não abeliana, a função beta para teorias de calibre não abelianas acaba sendo negativo, né? Te dá um beta negativo, aí você tem um comportamento completamente diferente, né? Então, no caso, por exemplo, na cromodinâmica quântica, né, QCD, na teoria da cromodinâmica quântica, você tem uma função beta lá na QCD, da cromodinâmica quântica, que é do tipo menos G ao cubo, né, o acoplamento lá de calibre do campo de gluons, né, dos gluons, sobre 16π ao quadrado. Aí entra fatores numéricos, vem do grupo lá, o grupo SU3, etc., menos 2/3 do número de férmions que você tem, né? O número de férmions está associado com o número de quarks aqui para a gente, né, das famílias de férmions. O número de sabores. E esse cara daqui acaba sendo negativo para a gente. Então, como consequência, agora a gente tem exatamente o oposto que acontece aqui na teoria lambda φ4, né? O que acontece aqui é que o acoplamento de calibre, né, o G aqui para a gente, o acoplamento diminui com aumento da energia. Então, isso acaba levando a situação, né? Se você tem energia suficientemente grande, o teu acoplamento acaba indo para zero, né? Com aumento de energia. Então, o equivalente a dizer para a gente que uma escala de energia grande, né? Um Mi grande para a gente, que significa momentos muito grandes, você está olhando para fenômenos a pequenas distâncias, né? Quanto maior a energia, menor é a distância, as escalas de distância que você está olhando para o teu processo físico. Então, um Mi grande equivale a distâncias pequenas. E como o acoplamento vai ficando cada vez menor, né, significa que, eventualmente, você pode ter os teus quarks da tua teoria acabam ficando livres, né, acaba obtendo para quanto menor é a distância, você tem uma teoria, eventualmente, para quarks livres. Por outro lado, se você olha para escalas de energia pequenas, isso é equivalente a você olhar para distâncias grandes, né? Ou distâncias. E agora o acoplamento vai ficando cada vez maior, né? Quanto menor a energia, maior o acoplamento. Isso leva ao que a gente chama de confinamento, né? Você olha, você só consegue ver os quarks nesse pico, né? Os quarks são fortemente interagentes, né? Quanto maior a distância que você olha, mais fortemente estão interagindo os quarks, né? Então, te leva à propriedade de confinamento, né? Por isso que a gente não consegue observar quarks livres, né? Exatamente por essa propriedade de confinamento, né? Quanto maior a energia, mas, por outro lado, quanto maior a energia que você tem, que é a mesma coisa olhar para distâncias cada vez pequenas, é como se você tivesse quarks livres, mas para energias pequenas, né, você não consegue separar esses quarks, né, que é equivalente a distâncias grandes,
você não tem mais quarks livres, mas estão nesse estado confinado, uma vez que você tem acoplamentos grandes, né? Então, essa situação de acoplamento pequenos, né? Os teus quarks estão fracamente interagentes, mas agora aqui os seus quarks estão fortemente interagentes. Uma vez que os acoplamentos aí crescem de acordo com você vai diminuindo a energia. Então, isso está diretamente associado com a propriedade de confinamento observada aí na cromodinâmica quântica, né? Você não tem quarks livres, né? Só quarks de forma confinada, então você pode, de certa forma, interpretar esse comportamento dentro do contexto do grupo de renormalização, né? De como que os acoplamentos estão variando com a escala. Então, acoplamentos negativos é uma propriedade de teorias de calibre não abelianas em geral, que é diferente da teoria do campo escalar, né? Que a gente vê exatamente o oposto, né? Quanto maior a energia, maior são os acoplamentos no final. A escala de renormalização sempre é associada com a escala de energia. É uma escala de energia, né? Estritamente a gente pode calcular os acoplamentos em função da energia, né? Se eu botar aqui de novo os momentos externos, P, externos aqui, etc., tem um momento externo circulando no loop que faz o papel da escala de energia no final, né? E tem exatamente esse comportamento, né? Se você trocar a energia por Mi, é o mesmo comportamento, né? Que o Mi aqui é uma escala de energia, né? Como que aparece no final do dia. Processo que você tem lá e comparar. Geralmente você vai ter que normalizar o bloco, você fazer a conta toda. E das não importa qual escala você normaliza. Exatamente. Exatamente. Porque se você variar a tua escala de renormalização, você tem o equivalente. Como que esse aqui te dá exatamente isso, né? Se você escolher uma outra escala então, em vez de Mi0, eu escolhi o Mi. O seu lambda de Mi está aqui. Então, exatamente. Então, com essa conta não tem como eu saber qual é o acoplamento que de fato está sendo. Não, ele vai ser... Se você vai lá no acelerador e mede um espalhamento, vai te dar o acoplamento do Higgs. Sei lá, no 13 TeV lá. Então você vai medir o acoplamento do Higgs naquela escala de energia. Mas o pessoal consegue medir, sei lá, a massa do elétron, a carga elétrica diferente. Exatamente. Isso é certo. Que a dependência obedece uma coisa mais... Isso. Tem também na QCD, né? É um pouco mais complicado, porque você pode até, talvez, por acelerador, porque não sei como é que você vai variar lá, né? Agora eu vou fazer 1 TeV, 2 TeV, 3 TeV, não sei se tem um ajuste lá, um botão no acelerador que faz isso, né? Mas você pode, por exemplo, tem teorias na rede, né? Simular na rede para diferentes energias, né? Então você pode tirar exatamente o acoplamento como função da escala, né? Fazendo... O Mi, a estabilização é uma função teórica. Tem que testar como que as constantes... Mas é exatamente isso, né? Quando mede alguma coisa, né? Você mediu naquela dada escala de energia, né? Então, se você olha lá na tabela lá dos particle grupo, como é que chama lá a tabela de propriedades de partículas lá, onde tem a massa do pion, massa do quark, massa não sei o quê, massa acoplamento de todo mundo, né? As partículas elementares, eles te dão qual a escala que foi feita aquela medida, né? Então, aquelas tabelas lá te dá, né? A massa do elétron foi em tal escala de energia, né?
O acoplamento, sei lá, do Higgs foi medido nessa escala de energia. Né? Então, no Particle Physics Group, lá da tabela do negócio, te dá exatamente esse dado. Então, equivale a dar exatamente em que escala de energia essas quantidades foram medidas. Mas conseguem medir em outra escala. Aí eu não sei, tem que ver o pessoal de acelerador. Tem um botão lá que gira lá para escolher diferentes escalas de energia. Né? O que eu acho não tem um botão. Né? Fez o colisor lá, fez em 10 TeV, acabou. Né? Agora vamos mudar um pouquinho aqui. Não tem, acho que não tem essa história. Né? E se você, vamos supor, você faz a conta. Uhum. Você quer acabar o tudo, você vai ter um número para você comprar. Você pode renormalizar a sua em qualquer escala. Sim. Só que mas você tem que dar um valor para ela. Okay. Mas aí a quantidade vai depender desse escala que você escolheu. Isso. Mas o resultado vai ser o mesmo. Então não tem como saber. Não é que o resultado é o mesmo, né? Dependendo da escala de energia que você escolhe. Não, no total. A amplitude não vai depender da escala que você normalizou. Sim, mas vai depender da escala de energia que você está realizando o teu experimento. Sim. Mas não é a mesma coisa que a escala de normalização. Com os devidos cuidados, a gente pode interpretar com a escala de energia. É essa mesmo. Uhum. Tá. Aqui eu estou interpretando com a escala de energia, exatamente. Pode funcionar muito bem. Isso. Alguma coisa não acaba cansando. Não. Porque talvez você esteja confundindo. Uma são os parâmetros nus, né, que aparecem lá na Lagrangiana original, né? E os parâmetros renormalizados, né? Esses caras aqui não dependem da escala. Agora, esses caras aqui dependem da escala. Os renormalizados, todos eles dependem da escala. Porque do processo de renormalização, automaticamente vai fazer depender da escala. Então, esses caras aqui não independem da escala. Mas a amplitude, assim, só que você precisa para, sei lá, para uma sessão de prova. Isso. Para chegar até o essa quantidade, ela depende da escala também. A renormalizada, sim. Renormalizada tem que depender. Mas a original não. Então a gente fez o cálculo em relação à original, né? Esse cara daqui é zero, explicitamente zero. Mas você sabe Que é, por exemplo, em relação a esses caras aqui, né? Isso daqui não depende da... E a escala que você deve normalizar, então, tem que ser a ordem da escala que você fica lá no seu experimento. Você pode interpretar dessa forma. Por exemplo, se eu faço um experimento foi implementado em energia. Se eu aumentar a energia, vai aumentar o processo de Ele vai correr com a energia, né? É o running. Então, como é o running dos acoplamentos, é dado. Isso também pode ser encarnado como um adaptador para você usar os Não. Exatamente. Tá? Bom, paro por aqui hoje. A gente continua na aula que vem.